Efésios capítulo 2, os versos de 11 a 22. Mantenham suas Bíblias abertas, por favor. A eficácia da morte de Cristo nos substituindo na cruz, independente de se comemorar esse final de semana a Páscoa. Mesmo assentados, Efésios 2, 11 a 22. Portanto, lembrai-vos de que no passado vós, gentios por natureza, chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita pela mão de homens, estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, viestes para perto pelo sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um só e, derrubando a parede de separação, em seu corpo desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo homem, fazendo assim a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela destruído a inimizade. E vindo ele, proclamou a paz para vós que estáveis longe e também para os que estavam perto. Pois por meio dele ambos temos acesso ao Pai no mesmo Espírito. Assim, não sois mais estrangeiros nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a pedra ou a principal pedra de esquina. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser templo santo do Senhor, no qual também vós, juntos, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Senhor, estamos diante da Tua palavra. Tu sabes que em mim mesmo eu não tenho condições de pregar, mas por causa da Tua graça e da Tua benevolência em Cristo, podemos ter autoridade na pregação da palavra. Que esta reflexão, que esta mensagem, que a exposição da Tua palavra traga glória ao Teu nome, edificação da igreja e salvação dos perdidos. Fica conosco e obrigado por nos brindares com a Tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e amigos, as nossas obras nada valem para a salvação. Os agrônomos, os técnicos em agricultura, os especialistas em adubo orgânico, dizem que se você colocar um pouco de fezes humana numa fermentação visando o adubo, você estraga todo o material. Obras não salvam. Obras valem nada para a salvação, mas as obras são produto da salvação. Eu estou dizendo isso porque Paulo fala: pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie, tirando a suficiência de Cristo, tirando a perfeição de Cristo. Para que ninguém se glorie, porque somos feitura, obras de arte sua, poema, criados para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então as obras, elas não valem nada para salvar, mas elas são produto de uma vida salva. A obra de Cristo por nós na cruz, ela não precisa da nossa ajudazinha. A obra de Cristo é perfeita, é completa.
nós muitas vezes estamos correndo atrás de coisas que nós já temos em Cristo. Buscamos novidades que não precisamos, porque nós temos a boa nova, ou seja, o Evangelho no nosso coração. Há muitas pessoas em nossas igrejas que são riquíssimas e não sabem que são riquíssimas. Estamos procurando novidades como os filósofos da Grécia, que se reuniam no Areópago. E nós queremos novidades e elas estão aí. Para aqueles que são incautos e imaturos e não têm ainda a consciência de que estão em Cristo. A nossa salvação não vem de dentro de nós. A salvação sua e minha não vem de dentro de nós, mas ela vem do alto. Não vem de baixo, vem de cima. É do céu. Por isso que Jesus, ao ser procurado por Nicodemos, disse: você precisa nascer de novo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Alguns dizem que a água é a palavra, outros dizem que a água é o batismo, não importa. Mas a água representa a purificação. E o Espírito é o Espírito Santo. Mas quando Paulo escreve aos irmãos em Colossos, o que ele diz? Se vós, pois, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas de cima. Porque só busca as coisas de cima quem recebeu a salvação de cima. Quem acha que a salvação é de baixo, fica buscando as coisas dessa terra e se apegando a elas. Ainda não ouviu a propaganda da OLX, desapega, desapega. Tem muita gente ainda apegada às coisas que são visíveis. Então a salvação não vem de dentro, não vem de baixo, não é mérito nosso, mas de Cristo, não é esforço nosso, mas é trabalho de Cristo. Ele já fez a obra, basta crermos. O problema é que nós queremos nos esforçar para dar uma ajuda a Jesus, porque, afinal de contas, Jesus, nessa concepção, não é capaz de me salvar, de nos salvar. Mas na morte de Cristo na cruz, no seu sangue derramado, há salvação plena, absoluta, completa. Ser salvo significa que nós nascemos de Deus. Mas a todos quantos o receberam, os que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Os quais não nasceram da carne, não nasceram da vontade do varão, mas de Deus. Então vem de cima. A carta de Paulo aos Efésios é uma joia do cristianismo. Se Romanos é a rainha das epístolas, Efésios é a princesa das epístolas. Já falei isso aqui para vocês. E essa carta, ela trata da revelação do plano de Deus na história, esse plano concebido antes dos tempos eternos, em Cristo. E essa carta foi escrita mais ou menos um ano entre 54 e 60 depois de Cristo, da cidade de Roma, por Paulo, o apóstolo. Então vamos ver rapidamente aqui as lições do texto. A eficácia da morte de Cristo nos substituindo na cruz nos leva fatalmente à lembrança de nossa velha vida. Eu, quando fico pensando na minha salvação, na minha experiência com Cristo, eu me reporto quando eu era junior, pobre, infeliz, sem Deus, sem Jesus, perdido. Quando aos 12 anos, o Senhor me alcançou e mudou a minha vida. E quando eu prego o Evangelho, eu lembro sempre de quem eu era. Porque quem tem uma experiência com Cristo sempre lembra de quem era. Não é ficar olhando no retrovisor. Se bem que olhar no retrovisor, de vez em quando, é necessário. É preciso que a gente olhe para frente. Mas é preciso olhar também um pouco e ver quem nós éramos e quem somos hoje por causa de Cristo. Então a eficácia da morte de Cristo nos substituindo na cruz nos leva fatalmente à lembrança da nossa velha vida.
Paulo usa o verbo no imperativo, lembrai-vos. Lembrai-vos. Recordai-vos, para valorizarmos a vida. Quem teve um acidente de carro, fica esperto para não ter outro acidente. Quem passou por um momento triste na vida, por sua própria culpa, vai evitar aquele problema triste que aconteceu no passado. Precisamos trazer à mente, estar atento, ficar bem na memória quem nós éramos. Por isso que eu gosto do hino 407, ditoso o dia em que aceitei do meu Senhor a salvação, a grande paz que alcancei perdura no meu coração, que prazer eu senti no dia em que me converti, agora sinto o seu amor e segurança, paz, fervor. Sou feliz, tão feliz, pois em Jesus me satisfiz. Eu já contei para vocês aqui um tempo atrás a experiência de um velhinho que veio, depois do apelo que o pastor fez, o pregador, o velhinho veio à frente, com seus cabelos, com suas cães, seus cabelos brancos, e ele vinha chorando copiosamente, chegou na frente, e as pessoas preocupadas com ele, porque ele soluçava, e por que o senhor está chorando? O senhor devia estar feliz que está entregando a vida a Jesus. E ele diz, eu estou chorando porque eu estou entregando o resto para ele. Eu estou entregando o resto para ele. Eu perdi grande parte da minha vida no mundo. Eu poderia ter entregue a minha vida a Jesus há muitos e muitos anos. O apóstolo caracteriza a velha vida da seguinte maneira: sem Cristo, que coisa, que lástima. Separados da comunidade de Israel, outra lástima. Estranhos à aliança das promessas, triste. Sem esperança, sem Deus no mundo. E o texto no original diz que tudo isso significa excluído da companhia e intimidade de alguém especial, que é o Senhor. Paulo sabia do que estava falando porque ele era um homem religioso, mas perdido. Certinho, mas perdido. Aí nos faz reportar a experiência do filho pródigo, porque a tendência nossa é execrar o que saiu de casa e exaltar o que ficou, mas nós sabemos muito bem que tanto o que foi para o mundo quanto o que ficou em casa, todos os dois eram perdidos. Um era perdido na devassidão, o outro era perdido no legalismo. Tem muita gente legalista dentro das nossas igrejas perdidas. Porque ser membro da igreja, ser membro de igreja não dá a você o passaporte do céu. Mas se você tem o passaporte do céu, você é membro da igreja. Então, Paulo está tratando aqui de que os irmãos devem lembrar da velha vida. Vocês viviam na incircuncisão. Pelos que vivem na circuncisão, os irmãos sabem que a circuncisão, o conceito de circuncisão, era cortar em volta. O menino com 8 dias de nascido, era a cirurgia da fimose. Cortava, todo homem judeu tinha esse traço marcante da circuncisão. Mas Paulo traz esse conceito de circuncisão para a teologia, dizendo que a verdadeira circuncisão é quando as amarras do coração são cortadas circularmente pela obra da cruz. E o coração fica livre do legalismo, livre do egocentrismo, do antropocentrismo e de todos os centrismos que são à margem da centralidade de Cristo. Então a obra de Cristo, a morte dele, nos substituindo na cruz, é plenamente eficaz. E fatalmente nos leva à lembrança de nossa velha vida. Meu pai, ele foi batizado na primeira igreja batista de Campos, se não me engano, em 1950, 49. Está numa cama, quebrou o fêmur, foi operado,
está com sonda urinária, situação difícil, sentindo dores, triste, 80 anos, podia estar forte. Mas eu disse: pai, o senhor tem buscado a Jesus? Ah, de vez em quando. O homem que conhece a palavra de Deus, o homem que conhece o Evangelho, não pode recordar, tendo uma vida nova em Cristo, do seu passado, mas vive ao sabor do passado, porque era apenas um religioso e não um convertido. Segundo, a eficácia da morte de Cristo, nos substituindo na cruz, restabelece a nossa comunhão com o Senhor. Os versos 13 a 18, Paulo está tratando: mas agora, em Cristo, vós que estáveis longe, viestes para perto pelo sangue de Cristo. Eu fico impressionado com isso aqui. Há uma expressão muito forte aqui: mas agora. E se vocês observarem o capítulo 2 de Efésios, versos de 1 a 3, Paulo está falando de um quadro caótico do homem sem Cristo. Mas no verso 4 ele diz: mas Deus. Aí muda a história. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia. E ele, Saulo, depois Paulo, experimentou isso. E há uma conexão, há uma expressão muito forte: mas agora em Cristo. O que aconteceu? Olha o verso 13. Vós que estáveis longe, viestes para perto pelo sangue de Cristo. Agora eu pergunto, meus irmãos e amigos, como é que o homem vem a Cristo? Com seus próprios pés? Com seu próprio esforço? Não. O amor de Deus o atrai como um imã para Ele. Eu fico pensando, gente que é gente maltrapilha, gente totalmente devassa, que vem a Cristo atraída, ou pessoas atraídas pela obra de Cristo, como o filho pródigo ficou atraído pelo amor do pai quando voltou para casa. Então, Paulo nos faz uma afirmação: Ele é a nossa paz, no verso 14. Ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação em seu corpo, desfez a inimizade. A paz que Jesus deu a você e a mim, que estamos em Cristo, é a paz interior e a paz com o outro, que se exterioriza nos relacionamentos. Como assim de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação? Se você olha para Israel hoje, Israel está construindo um muro, não sei quantos metros, para separar dos palestinos. Porque o religioso, ele constrói muros, mas o crente constrói pontes. O religioso cria obstáculos em torno de si, o cristão genuíno, ele cria facilitações de comunicação. A gente entende o que está acontecendo lá em Israel, porque Israel não conhece a Cristo, não conhece o verdadeiro Messias. Israel vive de passado e espera um Messias que não é o Messias Jesus Cristo, ou Cristo de Deus. Mas em seu corpo desfez a inimizade, ele matou a inimizade, sepultou a inimizade, ela ficou sepultada lá, não ressurgiu. E sabe, gente, nós éramos inimigos de Deus. E Deus nos fez seus amigos por causa do seu Filho. Às vezes a gente se arroga porque... eu me converti porque eu aceitei esse Evangelho. Quem disse que você aceitou o Evangelho? Você que foi aceito. Nós temos uns termos que a gente usa que são termos que não são bíblicos. Parece que a salvação tem um esforço sobre-humano. A salvação é obra de Deus.
Sabe quem é o autor da nossa salvação? O Senhor Deus. Sabe quem executou a obra da salvação? Jesus Cristo, com a sua própria vida. Ah, mataram Jesus lá, os judeus mataram Jesus. Lê do engano. O judeu não matou Jesus, não. Jesus que se ofereceu por nós. Ele diz, eu dou a vida, eu dou a vida, eu dou a minha vida e posso tomá-la. Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra, todo o poder. Ele entregou a sua vida por nós, voluntariamente, para que nós pudéssemos ser dele. Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 14 que ele morreu para que nós não mais pertencêssemos a nós, mas pertencêssemos a ele. Eu acho lindo isso aqui, que em si mesmo, em Cristo Jesus, os dois, religioso e secular, o natural, são feitos um homem, fazendo a paz. Em Cristo nós somos um. Como Paulo escreve aos irmãos em Colossos, não há judeu, grego, bárbaro, cita que era um bárbaro mais violento ainda, porém Cristo é tudo em todos. Como aquelas senhoras, quando houve a guerra entre Irã e Iraque, e elas faziam parte de uma igreja nos arredores de Londres, duas imigrantes, uma iraquiana, outra iraniana, dentro da igreja, em plena guerra, elas se abraçavam, choravam juntas, seus povos inimigos, seus governantes inimigos, mas elas eram amigas por causa de Cristo. Eu não entendo inimizade entre as pessoas. Eu não entendo, eu tenho um desafeto. Eu não entendo, eu não vou com a cara de fulano. Eu não entendo, eu não gosto daquela pessoa. Eu quero ficar longe, se passar na calçada eu vou para o outro lado. Isso não é cristianismo. Isso é mundanismo. Religiosismo barato, não tem nada a ver com Cristo. Ele mesmo proclamou a paz aos que estavam longe e aos que estavam perto. Eu gosto daquela palavra de Jesus em João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Paz não é ausência de guerra, paz é em meio à guerra. É nele que temos acesso àquele relacionamento com Deus pelo qual nos tornamos aceitáveis a Ele e recebemos a certeza de que Ele nos olha com favor. Nós temos acesso ao Pai no mesmo Espírito, verso 18. Temos acesso, e esse acesso foi propiciado por Ele. Ele que nos deu acesso. Eu achava interessante estar com meu pai no hospital, aí já, vamos pegar o acesso dele aqui. Quando falava em pegar acesso, eu já sabia que era botar agulha na veia. Eu tenho ojeriza esse negócio de agulha na veia. Eu fujo, eu fico mais branco dessa folha aqui. Mas é necessário. Vamos pegar o acesso para que o soro com medicamento entre. O Senhor criou o acesso para nos tornar pessoas novas, absolutamente mudadas por Ele. E por último, a eficácia da morte de Cristo nos substituindo na cruz forma uma nova comunidade. Eu acho lindíssimo isso aqui. Se os irmãos observarem os versos 19 a 22, Paulo está dizendo assim: depois que eu falei tudo isso para vocês, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes. Meus irmãos, eu já morei fora do país, as irmãs moram fora do país. Não há país igual ao Brasil. Sabe por quê? Porque nós somos cidadãos brasileiros. Podemos ser cidadãos americanos, podemos ter residência na África do Sul, eu visto para trabalhar como eu tinha lá, mas nada igual ao nosso país. Quando a gente chega, quando o piloto diz, já chegamos em território brasileiro, que coisa boa, voar em espaço aéreo brasileiro, saber que nós chegamos à nossa terra. Meus irmãos, a nossa parada não é aqui. Nós somos estrangeiros nesse mundo, mas somos cidadãos dos céus. Não somos mais estrangeiros nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus.
Eu gosto muito daquele cântico: sou um membro real da família de Deus, salvo por Cristo, indo para os céus. Sou irmão de Jesus e de todos os seus, pois sou membro real da família de Deus. Ser da família de Deus é privilégio, é honra. Ter Jesus como nosso irmão mais velho é maravilhoso. Eu sempre gosto de lembrar para vocês o que Tim Keller. Se vocês puderem um dia ir a Nova York e ir lá visitar a Redeemer Church, pastor Tim Keller, Timothy Keller, um dos maiores expositores da Bíblia, reúne mais de 5.000 pessoas naquela igreja próximo ao Bronx ali. O Tim Keller disse uma coisa fantástica sobre a parábola do filho pródigo. Os irmãos sabem que quando o filho mais novo foi embora, ele levou 1/3 da herança. O pai deu 1/3. O pai não era obrigado, mas o pai deu. E quem ficou, o filho mais velho, com 2/3. Quando o filho mais novo voltou para casa, o pai fez a festa com o dinheiro do filho mais velho. O filho mais velho ficou tiririca. Quando soube que o bezerro cevado foi morto por causa do irmão, ele pisou nas tamancas, porque o religioso é assim, o legalista é assim. Ele não suporta que pessoas sejam abençoadas. Tem dificuldade de entender uma pessoa abençoada. Porque é mais fácil chorar com os que choram do que rir com os que estão rindo. Vocês sabem disso, né? Há muita inveja em nosso meio. Muita inveja. E quando o filho voltou, o irmão mais velho ficou extremamente triste, consternado, porque a vontade dele, como legalista, desgraçado, infeliz, era que o irmão morresse lá. Como há pessoas na igreja que não têm uma paixão pelas almas perdidas, não estão nem aí para as pessoas que estão perdendo sem Jesus. Mas o verdadeiro irmão mais velho é o Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós para que a festa fosse garantida no céu. Eu não quero ser aquele irmão mais velho da parábola. Eu prefiro ser o irmão mais novo, com todos os erros dele. A ser um legalista de plantão, entrando e saindo nas nossas igrejas sem amor pelas pessoas, vivendo formalmente. Isso é insuportável. Não somos mais estrangeiros, sem cidadania no reino, estranhos, nem imigrantes, pelo contrário, somos concidadãos, cidadãos dos santos, membros da família de Deus. E a nossa base é o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Cristo a pedra principal de esquina, a pedra que mantém todo o edifício ajustado e firme. Aquela pedra ali é fundamental. Há uma pedra especial na sua casa que segura toda a construção. Pois todo o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para templo, morada santa do Senhor. Como é bom, irmãos, nós sermos a morada do Espírito Santo. Como é bom nós sermos a morada de Jesus. Ter o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores em nós. Como Paulo diz aos irmãos em Colossos, capítulo 1, verso 27, Cristo em vós, a esperança da glória. Pois somos juntos edificados para a morada de Deus no Espírito. Concluindo, consideramos 3 realidades. A lembrança da velha vida, porque a vida nova nos faz lembrar da vida velha a partir da nossa vida, porque a gente sempre fala de ex-homossexual, ex-lésbica. Aliás, eu estava vendo a Lana Rhoades, aquela Lana Rhoades, casando. Foi a Vivian que botou lá no Face. Uma coisa absurda. Inimaginável. Mas ex-homossexual, ex-drogado, mas ninguém fala do testemunho de um ex-incrédulo, de um ex-mundano.
de um ex-religioso. Mas quando um dos irmãos abre a boca para dizer o que Cristo fez, o que era a vida antes de Cristo e o que é a vida agora, faz toda a diferença. Então a lembrança da velha vida a partir da nova vida, segundo a comunhão com o Senhor restabelecida, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e nos deu o ministério da reconciliação, 2 Coríntios 5, 18 a 20, e formamos uma nova comunidade, na linguagem de Jean Vanier, a comunidade da aceitação, do perdão e da festa. Sabe, irmãos, eu gosto de estar no meio do povo de Deus, mas eu gosto de estar no meio do povo de Deus festeiro. Agora eu não gosto de estar no meio de religioso, não. Religioso é insuportável. Mas o crente, é maravilhoso você lidar com ele, porque você sabe com quem você está lidando. Você não está lidando com fachada, com máscara. Você está lidando com gente de carne e osso. E diz, pastor, eu estou passando por uma tentação tão grande, está acontecendo isso comigo. A pessoa que tem coragem para dizer a verdade, para mostrar suas fraturas expostas, para dizer que está passando por problemas sérios na vida. Isso é ser crente. Religioso se esconde atrás de uma máscara, põe uma capa de Capitão América, de Homem-Aranha, mas lá dentro está uma pessoa insuportável. Ri para os outros, mas na verdade não está rindo. Eu gostei tanto. Amanda não está aqui não, né? Amanda está aí. Amanda estava botando no Facebook: já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim. E ela chegou para mim hoje e disse: pastor, eu quero trazer minha mãe para a igreja. Na linguagem dela, é trazer a mãe para a igreja. Mas para a mãe dela vir para a igreja, precisa primeiro vir. Tem muita gente vindo para a igreja sem vir a Cristo primeiro. Aí vira religioso. Se acostuma. Filho de crente não é crentinho. Precisa levar seu filho à conversão. Explicar o evangelho para ele, para ela, porque pode se acostumar dentro da igreja e achar que é crente. O negócio é sério. Eu nunca forcei meus filhos a se batizarem, mas eu preguei o evangelho para os 3. Eu não gosto desse negócio de cobrança. É filho de pastor, tem que batizar logo. Não, se você falar isso comigo, você vai ouvir. Poucas e boas. É filho de pastor é igual filho de qualquer outro. Não tem asas nas costas. É homem sujeito às mesmas paixões que os outros. Mas se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não mais eu, mas Cristo. Eu penso assim, eu quero assim, sempre foi assim. Quem é você para pensar nisso? Quem é você para dizer isso? Quem sou eu? Quem somos nós? A igreja de Corinto estava tendo problema lá de divisão. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, ou Pedro, eu sou de Apolo. E Paulo fala: quem é Paulo? Quem é Cefas? Quem é Apolo? Eu estava conversando com o pastor de uma igreja, não vou dizer a igreja, uma igreja, uns 350 membros, jovem pastor. Eu conheço ele de uma outra região. Eu falei: meu amigo, cuidado com os elogios. Um amigo meu disse: quando o pastor chega para a igreja começa a dar muito presente, cuidado com as famílias que estão dando presente. Há exceções à regra, né? Mas eu disse para ele: cuidado com o pedestal, meu irmão. Cuidado com o pedestal, cuidado com a tietagem, cuidado com o elogio. Cuidado. Não é você não, é Cristo na sua vida que faz a obra.
na minha vida, na nossa vida. Não mais eu, mas Cristo em mim. São verdades absolutas sempre em Cristo, nosso Senhor e Salvador. A morte de Cristo em nos substituir é plenamente eficaz. Satisfez plenamente a justiça do Pai em nosso lugar. Isso é graça, é favor imerecido. Eu mandei para vocês na minha lista aí a entrevista que o repórter fez com John Stott. Quem conhece aqui John Stott sabe de quem estou falando. Um dos gigantes do cristianismo do século XX para o século XXI. Escreveu muito, fez palestras em várias consultas ao redor do mundo, não quis se casar, era conselheiro da rainha da Inglaterra, a rainha Elizabeth. Ele morreu com 90 anos, se não me engano. O repórter perguntou: Dr. John Stott, como é que o senhor quer ser lembrado? Eu quero ser lembrado como um cristão medíocre. E quem conhece John Stott sabe quem foi John Stott. Nós nos arrogamos muito, irmãos. Mas quando reconhecemos a obra de Cristo, a crista cai. A arrogância vai lá embaixo. Porque você e eu nem merecemos estar aqui. Nós estamos aqui por causa da graça de Deus. Apenas. A obra de Cristo na cruz por nós nos traz paz, ação e firmeza. E ela traz paz ao coração, ação no serviço e firmeza contra o inimigo das nossas almas. A obra de Cristo nos traz a certeza da vida eterna, a segurança plena e o testemunho poderoso, ousado e alegre do que Cristo fez por nós. Quando a gente vê lá Pedro e João sendo emparedado pelos religiosos judeus, pelo Sinédrio, emparedados, colocados junto à parede, eles disseram: nós não podemos deixar de falar do que nós temos visto e ouvido. Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Aí vemos homens que foram lavados no sangue de Cristo, que experimentaram a graça de Deus, não têm vergonha de serem crentes, não têm vergonha de testemunhar a sua fé, não têm vergonha de dizer quem é. Um miserável, pobre, cego e nu, que depende da graça de Deus para viver todos os dias, e acorda de manhã, não agradece à noite, senta à mesa para comer, tomar o café e comer o pão, não agradece o alimento, senta à mesa para o almoço, não agradece, senta para comer o lanche da tarde, não agradece. É uma ingratidão só, desde manhã até de noite. Ainda não sabe o que Cristo fez na cruz por ele. Não sabe. Não tem consciência. Ainda não creu. É um religioso de carteirinha dentro da igreja. Precisa se converter. Precisa nascer de novo. Aqui está o Evangelho, que não é popular. Mandei para vocês aí o Movimento Gospel, um texto. Vocês viram lá. Essa gente não gosta de mensagens assim. Essas mensagens não são populares para essa gente. Porque essa gente gosta de massagear o ego. Essa gente gosta de mensagem light ou diet. Mensagem que você saia da igreja confortável. Mas eu dou graças a Deus daqueles que saem daqui humilhados, quebrantados, porque a palavra de Deus lhes falou, o Espírito Santo lhes falou, apesar desse miserável que está aqui, esse incapaz, esse limitado, cheio de defeitos, ter o privilégio de lhes pregar o Evangelho. Apesar de mim e de você, Deus age em nós. Senhor, muito obrigado por tua palavra. Obrigado pela obra completa de Cristo na cruz por nós. E por ter nos alcançado. Que dia ditoso foi aquele. Que dia
memorável, que dia feliz, que dia marcante, que estigmatizou as nossas vidas. Que referencial para nós. Foi aquele dia em que tu fizeste a obra em nós, substituindo a velha vida, o domínio da velha vida pelo domínio da nova. Obrigado porque nós somos nova criação, não mais debaixo do Adão velho, do velho Adão, mas do novo Adão. Não mais do primeiro Adão, mas do segundo Adão. Não mais em si mesmados, mas Cristo em nós. Que saímos daqui quebrantados pelo Teu Espírito e desejosos de vivermos o Evangelho, como ele está exposto na Tua Palavra. Obrigado, Senhor, por esse texto belíssimo do apóstolo Paulo, inspirado pelo Teu Espírito, para o povo de Éfeso e para nós hoje. Louvado seja o Teu nome. Fica conosco. Grande é o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.